fala e faz algo de errado, fica assistindo, ouvindo algo de errado, e a consciência começa a incomodar, e você fica assustado, você fica ligeiro, deixa eu ver se alguém está me vendo. Aí o coração acelera, dá aquele medo, porque a consciência está falando que está errado. A lei de Deus que foi plantada na criação, ou através da palavra, da pregação, de um crente da igreja, está falando forte na consciência. E a pessoa está fazendo algo de errado, mas ele está... Quando a consciência diz que ele está errado, ele começa a ter aqueles sentimentos, aqueles sentidos de medo, ficar assustado, porque é o medo da consequência, é o medo do julgamento daquele que tudo vê. A consciência está falando, ele está sentindo, mas é porque o coração quer porque quer. E o coração quer, começa a gritar e falar mais alto. A consciência fala daqui, o coração grita mais alto que a consciência. E ele vai se deixando se levar. Vai deixando se levar. Até a hora da luz apagar na mente dele. Até a hora que a lâmpada se apaga na consciência dele. Aí ele vai consumir o pecado tranquilamente. Sem a consciência doer, porque ela já foi dormir. Coloquei a consciência para dormir, agora estou livre para praticar o que eu quero. O Espírito Santo fala com o teu espírito. Espírito é a mente e a consciência. A emoção, os sentimentos, a vontade, o querer é o coração. Você precisa entender a ação do pecado, o engano e a ilusão do pecado, meus irmãos. Você precisa, se tem alguma coisa que você tem que conhecer, é a Deus e a si mesmo, o seu coração. Examinai a si mesmo, disse o apóstolo Paulo. Examine a si mesmo. Não deixe o pecado que há no seu coração te dominar, te levar a ser um escravo de novo, como no passado. Lute contra ele, o Espírito luta contra a carne. Se vós não mortificardes a carne, certamente morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar, matar a carne, então vivereis. Aí você tem uma escolha. Ou o seu coração mata a sua consciência, que é a carne matando o Espírito, ou o Espírito mata o seu coração, sua carne. Ou seja, quando você morre para si mesmo, quando você crucifica a si mesmo para se converter a Jesus. De qualquer maneira você está morto. De qualquer maneira você morre. Há duas formas de morrer. Disse Martin Luther Jones, se eu não me engano. Há duas formas de morrer. Ou morrer para o pecado, ou morrer em pecado. Você escolhe. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais e melhor aos vossos corações. Aleluia! Nessa noite eu quero convidar você que tem atendido a voz do seu coração, você tem praticado o pecado, porque você é o escravo do pecado que há no seu coração. Não é por causa do diabo não, mesmo que ele não existisse, você iria pecar do mesmo jeito. O seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo, o seu coração. O seu coração é a sede, é a base do mal. O pecado só ajuda a piorar o diabo só ajuda a piorar as coisas, porque ele foi o primeiro pecador. Você precisa de salvação. Você precisa ser salvo de si mesmo. Você precisa ser salvo dos pecados do seu coração. O problema não é se você está fazendo ou não, o problema é, já está no seu coração? O pecado já fala no seu coração? O pecado já é forte no seu coração? Então, isso só é uma questão de tempo até você consumir aquilo que está no seu coração. É só uma questão de surgir aquela grande oportunidade que se chama a tentação, para você atender o pecado do seu coração. A tentação é só uma porta, uma oportunidade para revelar aquilo que já está no seu coração. Oh, labasta, eripa, labana, labasta, eripa, te canta, rabassi, aleluia. Creio de Deus. Que o Espírito de Deus revele o estado do seu coração para você mesmo. Aleluia. Creio de Deus. E isso vai te fazer muito mal. Você vai ficar envergonhado, você vai ficar constrangido por isso. Quando as pessoas falam se sentiu-se bem na igreja ou não, isso para mim não vale de nada. Eu vou lá porque eu me senti bem lá. Isso, meus irmãos, não é o crivo que nós temos que usar.
para saber se Deus está no lugar ou não. Isso não é um método para se saber se Deus está no lugar, não, se sentir bem. Porque os bêbados se sentem bem num balcão de boteco. Os drogados se sentem bem numa boca de fumo. E os pecadores se sentem muito bem quando eles estão confortados em seus pecados. Quando o pregador da igreja não confronta os pecados dele, ele fica confortavelmente nos bancos com os seus pecados amados. Agora eu acredito que Deus está no lugar quando a pessoa é constrangida, envergonhada, quando ele fica com medo, quando ele fica com temor, quando ele é levado à reflexão, porque Deus está revelando a Escritura, e ao revelar a Escritura, Ele está expondo o seu coração num filme, num DVD na sua mente. Grande Deus. E é só quando o homem enxerga o seu coração, é que ele vai buscar a salvação, ou vai conhecer se ele já é salvo. Só que a verdade é essa, tudo é proporcional. Você conhece o seu coração à medida que você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Por isso que o crente tem uma sensibilidade em seu coração muito maior. Para os homens, algumas coisas são erradas. Por exemplo, os pecados capitais. Para os crentes existem inúmeros tipos de pecado. Por que para o crente existem inúmeros pecados e para o mundo só aqueles pecados capitais, aqueles crimes? Porque o crente está mais perto de Deus, conhece mais da santidade, da verdade, da moral, conhece mais das qualidades de Deus. E quando ele vê as qualidades de Deus e compara com aquilo que há no coração dele, quanto mais ele cresce, conhece níveis ainda maiores do poder, da verdade, da santidade de Deus, quando ele mais conhece, experimenta níveis maiores da santidade, do poder de Deus, mais níveis altos do pecado que há no seu coração ele vai conhecer. E é por isso que o mundo aí fora, os homens, tem uma noção do certo e errado, mas é limitado ao conhecimento que eles têm de Deus. E o crente tem um conhecimento maior do pecado, uma sensibilidade, uma percepção maior do pecado, porque ele está mais perto de Deus, sabe mais de Deus. Então, quanto mais perto você chegar de Deus, antes que você venha, eu sou santo demais, porque eu estou orando, jejuando, estou lendo a Bíblia toda hora, eu estou chegando perto de Deus. Não se vanglorie, porque quando isso está acontecendo, novos pecados estão sendo revelados no seu coração. E isto é santificação, que dura toda a sua carreira cristã. Isso é santificação. Quanto mais perto da luz você chega, mais trevas você enxerga em você. E aí você pode, então, como um crente, você é liberto do pecado, você vai escolher então a luz do que as trevas. E aí essa luz de Deus é transferida para você. E as suas trevas transferidas para Jesus, e Jesus enterra na cruz do Calvário, porque Ele te salvou. Glórias a Deus. Tem alguém nessa noite? Você hoje escolhe, prefere, decide a luz do que as trevas? Tem alguém que está desviado, afastado para voltar? Se não, vamos continuar orando para que Deus continue salvando as pessoas. Uma salva de palmas para Jesus.